esse esforço todo que nós já vimos, né, sobre pesquisa e de mulheres artistas, ele vai culminar, entre outras conquistas, na criação de uma espécie de cânone, né, de um conjunto de mulheres artistas que passa a ser recuperado através dessa pesquisa. E essa pesquisa está sendo feita, na verdade, por mulheres em todo o mundo, são centenas de pesquisadoras, e a gente vai ver agora algumas dessas artistas que por um bom tempo ficaram esquecidas. Começando com a Sofonisba Anguissola, que viveu até 1626, foi considerada uma criança prodígio, conhecida pelo Michelangelo, teve 5 irmãs e todas elas também eram pintoras, e ela vai trabalhar na corte do Filipe II. Isso já é uma diferença, né? Uma artista que conseguiu ter uma carreira pública. E o quadro que a gente vai ver agora, na verdade, mostra uma influência maneirista, né? É uma cena de interior com essas 3 crianças e o cachorrinho, e mostra também a habilidade que a artista tinha, mesmo considerando as dificuldades que vários artistas enfrentam nesse momento, né? Boa parte delas não pode trabalhar com modelo vivo, né? Elas são interditadas de trabalhar assim. A próxima artista que nós vamos ver é a Fede Galícia, que fez esse autorretrato, que vocês podem observar que tem algumas distorções, né? Ela viveu até 1630, também atendeu encomendas públicas e privadas e é considerada uma das primeiras pintoras mulheres a trabalhar com natureza morta. Esse detalhe também é importante. Várias mulheres artistas vão ser incentivadas a trabalhar com natureza morta, afinal de contas, vegetais, pequenos animais, plantas, flores, etc., tudo isso elas podiam observar sem problemas, né, já que não eram corpos nus, só o nu estava interditado. Agora a gente vai ver uma das artistas mais famosas desse período barroco, né? Na verdade, ela foi recuperada com muita força a partir dos anos 1990. Várias exposições com obras dela passaram a acontecer, e de todas as que a gente vai ver aqui hoje, ela provavelmente é a mais popular, pelo menos dessas artistas antigas. Artemisia Gentileschi, que morreu, não se sabe bem, entre 1652 e 1653, ela vai seguir um padrão entre mulheres artistas, sobretudo as italianas. Ela é filha de artista. O pai dela é o pintor Horácio Gentileschi, e quando se fala na Artemisia, se fala muito na sua biografia, porque ela foi violada ainda na adolescência por um pintor, né, o Agostino Tassi. E esse episódio é bastante narrado. Mas a obra dela é bem mais impressionante do que esses eventos que aconteceram na sua biografia, e ela merece também atenção e análise. A gente vai ver aqui um dos quadros mais famosos dela, que é Judith degolando Holofernes. Ela fez várias versões, né? E chama atenção no quadro a posição muito ativa da Judith degolando Holofernes. Muitas vezes a Judith aparece em outros quadros de outros pintores, sobretudo homens, desempenhando essa tarefa com asco ou com muito cuidado, assim. Essa Judith realmente está empenhada, né, nesse processo de degola, e é uma cena bem violenta que a Artemisia soube resolver muito bem. Nossa próxima artista é a Rosalba Carriera, que viveu até 1752. Ela vai ser uma mulher rica, e ela consegue ficar rica graças à arte. Então, ela mereceu biografias no século XIX, foi uma artista extremamente popular no século XVIII, e trabalhava fazendo retratos. Mulheres artistas também conseguiam atuar nesse nicho dos retratos, lembrando que as pessoas precisavam desesperadamente de retratos. Retratos tinham milhões de funções. Uma das principais era arranjar casamentos, né? Então as pessoas conheciam os seus futuros parceiros, dependendo da classe social, através de um retrato, muitas vezes exagerado, né? Então, quando chegava o casamento, às vezes vinha alguma decepção. Mas a Rosalba Carriera era muito boa em decepcionar, em fazer retratos muito caprichados, né? De todo tipo de pessoa. Muito interessante o trabalho dela e muito minucioso. Ela fazia pequenos formatos, né? E a gente está vendo aqui justamente um retrato de mulher que ela fez. Rosa Bonheur é uma artista que vai realmente se tornar um fenômeno no século XIX. Nós temos a sorte de poder ver no Marques, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre,
uma obra dessa artista. Ela nasceu em 1822, viveu até 1899, era lésbica, vivia com a sua companheira em Paris, se recusava a usar saias, tinha que ir na polícia frequentemente para conseguir uma autorização para usar calças, e ela tinha uma outra característica na sua obra, ela só pintava animais. Ela foi criada por um pai socialista e acreditava em metempsicose, ou seja, ela achava que os animais encarnavam almas humanas. Então, ela sempre retrata os animais de um modo extremamente expressivo, né? Bem interessante mesmo. E a gente está vendo aqui uma obra dela que mostra, né, essa feira de cavalos, os cavalos bem animados, bem representados, né, com todos os seus detalhes mostrados de modo muito vívido. Rosa Bonheur também vai ser uma das artistas mais reproduzidas no século XIX. Artistas que se tornam famosos, eles têm suas obras reproduzidas em gravura. E várias obras dela eram reproduzidas, pessoas levavam para casa, colocavam nos seus quartos, nas suas salas. Por isso ela realmente foi uma artista bem famosa. Mas, como acontece com tantas dessas artistas, no século XX a memória dela foi um pouco apagada, né? Por isso que ela está aqui sendo colocada nessa leva de mulheres artistas cuja memória está sendo reavivada pelas pesquisas. Agora a gente vai passar para os Estados Unidos, vamos ver algumas artistas atuantes lá, né? A primeira delas é a Mary Cassatt, que viveu entre 1884 e 1926. Ela vai ser uma das americanas que tem essa vida entre Estados Unidos e a França, né? Fica uma boa parte do seu tempo em Paris. É filha de banqueiro, então ela dispõe de uma excelente condição financeira e ela vai quebrar alguns paradigmas nos seus retratos, nos seus quadros. Essa obra que a gente está vendo aqui mostra justamente uma mulher na ópera, né, na posição de observadora, em vez de ser somente aquela que é observada. Então, isso é uma subversão do modo como as mulheres costumam ser retratadas nesse tipo de ambiente no século XIX. Ela vai ter realmente um número muito grande de quadros, vai ser bem reconhecida na sua época. Ela vai ocupar uma posição que não é tão comum assim entre mulheres nessa época, né? Ela vai ser uma conselheira para aquelas pessoas que querem fazer coleções de arte, né? Ela vai atuar junto com marchands e vai mostrar quais são as melhores opções de compra, né, para principalmente pessoas muito ricas americanas que querem fazer as suas coleções com obras europeias, né? Então, uma função já especializada que começa a surgir no campo da arte e que dessa vez vai ser ocupada também por uma mulher. Uma artista bem diferente da Mary Cassatt e não menos importante é Edmonia Lewis, que nasceu em 1845 e faleceu em 1911. É filha de pai africano e mãe indígena, é americana e, por incrível que pareça, apesar dessa origem, vai conseguir se tornar uma artista neoclássica no século XIX. Essa obra que a gente pode ver aqui é justamente resultado dessa formação tão inusitada que ela vai ter como artista, né? Ela vai fazer, num estilo neoclássico, uma escultura, né? Ela é uma escultora, um senhor que faz flechas, um senhor indígena, junto com a sua filha, né? Então, é um tema bem inusitado mesmo para uma escultura neoclássica. Ela sofreu bullying quando era criança e adolescente. Quando ela demonstrou que queria ser artista, ela foi muito recriminada, vivendo ainda nos Estados Unidos, levou algumas surras. Ela teve muita sorte de conseguir patronos, né, e pôde se mudar para a Itália. Dificilmente ela conseguiria ter essa carreira de artista nos Estados Unidos, ainda mais sendo de origem indígena e de origem africana. Na Itália, ela vai ter um ateliê que vai ser muito visitado por turistas, né? Ela vai se tornar uma espécie de atração turística e vai ser uma artista bem reconhecida pelo menos até a década de 1880. Nesse período, década de 1880, a arte neoclássica começa a cair em desuso, né? Outros movimentos estão surgindo, já temos o impressionismo, então realmente a arte neoclássica vai sair de moda e a Edmonia Lewis começa a ser menos procurada. Ela está sendo resgatada nos últimos anos dentro dessa grande leva de artistas resgatadas e o trabalho dela está sendo reconsiderado de novo, né? Mas é uma contribuição surpreendente, muito interessante mesmo da história da arte do século XIX.
Também falecida em 1911 e nascida em 1837, a Harriet Powers é outra artista que vai ser reconhecida mesmo sendo de origem afro-americana, né? Ela vai ser reconhecida ainda no século XIX, praticando um gênero artístico que não era considerado erudito. Ela fazia quilts, né? Que são aqueles panos costurados e bordados, muito tradicionais nos Estados Unidos. Esses quilts da Harriet vão ser comprados pela Atlantic University, uma universidade para afrodescendentes nos Estados Unidos, que foi criada logo depois da Guerra da Secessão. Então, isso é muito interessante quando a gente pensa na situação do Brasil. Nós não temos um equivalente brasileiro de memória visual, né? Pelo menos de obras de arte feitas por mulheres artistas negras brasileiras no século XIX. Isso não foi preservado da mesma forma como foi, em alguns poucos casos que seja, nos Estados Unidos. Então, aqui a gente pode ver uma obra muito bonita dela, um quilt mostrando a Bíblia, várias cenas da Bíblia. Saindo dos Estados Unidos e indo para a França, a gente vai ver Suzanne Valadon, que faleceu em 1938 e foi uma modelo francesa, que também se tornou pintora. Foi amiga de Degas, de Satie, de grandes artistas, de grandes pintores e músicos, ainda no século XIX. Vai ter um filho artista também, o Trilot, né? E ela vai se dedicar a aperfeiçoar a sua arte ao longo de várias décadas. Nós temos uma grande produção da Suzanne Valadon. Felizmente, também podemos ver aqui no Brasil obra dela, né? Esse nu que a gente pode observar aqui, com essa moça ruiva, ele está lá no acervo do MASP, em São Paulo. Natália Goncharova, uma artista que a gente vai ver aqui entre as últimas dessa sessão. Ela nasceu em 1881 e faleceu em 1962 e fez parte do futurismo russo, mais especificamente do cubo-futurismo. Então foi uma artista moderna russa que tinha um companheiro, Larionov, e juntos eles fizeram performances, atuações, cenários para balé e vários quadros. Ela especificamente gostava muito de pesquisar arte popular russa, que era um dos temas dos artistas de vanguarda russos, né? Então ela vai pesquisar arte medieval e vai procurar misturar isso com concepções modernas, como a gente pode ver nessa obra aqui. Ela fez um conjunto de litogravuras mostrando a Primeira Guerra Mundial, mas ela faz isso misturando com noções de técnica de estilogravura, apesar de ser lito, e também ela vai procurar misturar temas da arte religiosa russa, como os anjos, os arcanjos, com questões bem cruéis da guerra, as mortes por bomba, as mortes por baioneta, né? Então, essa cena que a gente está vendo aqui mostra essa mistura chocante. Nós veremos agora, da Áustria, a Erika Giovanna Klein, uma artista que viveu até os anos 50, até 1957, e que trabalhou com vários estilos artísticos, foi associada ao movimento cinetista vienense, acaba se mudando para os Estados Unidos em 1929, e durante a Segunda Guerra ela passa por bastante dificuldade financeira e acaba falecendo na pobreza. Mais uma artista genial que acabou esquecida, né? A gente vai ver aqui dela duas imagens de uma espécie de história em quadrinhos que ela criou no final da década de 20. Então, ela faz uma espécie de autoficção com esses quadrinhos e usa uma técnica de animação muito moderna, como vocês podem ver pelos ângulos, pela composição, pelos recortes e por esse uso do amarelo como marcador. A última artista que a gente vai ver agora é a Leonora Carrington, uma artista surrealista inglesa que viveu no continente europeu na década de 30, se envolveu com Max Ernst, um artista surrealista também, acabou se mudando para o México em 1941 e vai fazer parte dessa cena surrealista do México até o final da sua vida em 2011. Ela viveu bastante, tem uma enorme obra, e a obra que a gente vai ver agora é A Gigante, em que a gente pode ver essa configuração muito característica do trabalho da Leonora, né? Com um cenário muito onírico, figuras bem fantasiosas,
num tempo que parece congelado, a gente não consegue situar muito bem, né, o momento em que se passa a cena. E as figuras também são distorcidas, são fantásticas, por isso que ela é bem filiada ao movimento surrealista.